se ele tá falando de fazer a diferença, porque tem gente que não faz, ou então que a maioria não faz, ou falta. que tá faltando, né? Então, e se as pessoas não fazem, é porque realmente a gente tem uma escassez dessa habilidade aí dentro do mercado. E por E o primeiro, consequência vai ser valorizado, porque é definitivamente, oferta e procura, né? definitivamente. E aí o primeiro ponto que ele traz aqui é a capacidade de adaptação e aprendizado constante. Aqui o cara pode me chegar e falar assim: ah, mas isso aí é o lifelong learner resiliente, entendeu? Ah, não é não. Mas, cara, É não, diferente. cara, não. E aqui a descrição era: precisamos sempre nos reinventar conforme a realidade do mercado. Só que a questão é como que a gente lê isso, tá? Porque aqui, se você fizer somente uma leitura da porta para fora da empresa, você está correndo um risco de você estar sempre olhando para o que está acontecendo em volta e não se preocupar com o que está acontecendo dentro da tua realidade. Exato. Porque aqui a gente está falando de habilidades para fazer a diferença. E quando a gente fala de se adaptar e nos reinventarmos, é para nós. A gente está falando do profissional, cara. Então, assim, é você se questionar das suas próprias convicções, é você avaliar o quanto que você tem de fato aprendido novas habilidades ou buscado novos conhecimentos, buscado se inteirar das coisas que estão, né, que têm acontecido no mercado. Se fosse fazer um resumo aqui, tentar se manter atualizado, né? Então, isso aqui é o mínimo que se espera, né, de acordo com o que ele comentou aqui, para que esse funcionário faça diferença. Só que aí tem um outro ponto associado a isso, que você pode estar aprendendo muita coisa, mas você pode não estar aplicando. E aí também não adianta nada, entendeu? Não, pô, eu fiz um curso disso, um curso daquilo, você tá empilhando certificado ali e não tá colocando em prática, isso não vai fazer diferença. Então, eu vou passar a palavra pro Albino aqui, porque tipo, a gente viveu isso em alguns momentos da nossa vida, especialmente com os caras que eram papa certificado. Não, eu só queria comentar que isso que você está falando, eu vi como testemunho ocular inúmeras vezes, em várias empresas, isso ser valorizado, mas jamais o teórico. Quando eu já vi várias vezes CEOs, diretores, presidentes de companhia falarem bem de um determinado profissional e falarem bem a respeito do aprendizado, do cara aprender rápido, nunca é assim, nossa, o cara fez um curso e aprendeu rápido. Não, Terminou o curso em uma semana, entendeu? nunca vi. O que eu vi foi o seguinte: puxa, a gente colocou o cara lá numa outra unidade, o cara em 3 meses pegou. É isso. Ou eu coloquei o cara em outra área, o cara em 1 mês já estava dando ideias. Então, gente, é prático, sobretudo é prático, e sobretudo é em situação adversa. No fogo, né? É É a no questão de... fogo, é no desafio, é numa situação fora da zona de conforto tua, de você sair de uma área e ir para outra, frente a uma coisa que não era tua área, é ali que você vê, Wellington. Por quê? O pessoal tá muito engessado. Você pega muita gente, a maioria realmente está em escassez. A maioria do pessoal é assim, ó, cara, se não for jogar no grama sintética, eu não jogo. Agora o jogador de futebol tá falando isso, que em Se grama não for sintética, no, se não se for não numa for no grama natural, gramadinho, não quer. opa. Então você vê, isso daí acontece dentro das empresas. Você pega um cara lá, às vezes o cara é um front-end, você coloca o cara para outra função, o cara espana. Você pega um cara que é linguagem tal, você coloca ele para começar a estudar, espana. Então, o que tá por trás do cara não se adaptar? Por que ele coloca aprendizado e como é que ele põe? Deixa eu ver aqui. Adaptação e Aprendizado e aprendizado. adaptação. Para mim só existe adaptação se o cara aprende rápido, Wellington. Porque se eu te coloco numa situação e tu não tá apto a aprender, tu não aprende rápido as coisas, você não se adapta. Daí você sai fora. Então eu acho que Não esse consegue é o gerar ponto. resultado, né, cara? Não consegue. O Wellington não gera. O cara não vinga. E esse não vingar é porque ele não consegue aprender. E daí a gente tem que tomar cuidado que não podemos cair naquela armadilha do não se ensina, como que truque novo para macaco velho. Eu não acredito nisso daí. Eu também não. Agora, se você. E o velho aqui não é de idade, é de experiência. Eu vejo o que é muito comum.
o cara tem um carguinho um pouquinho mais elevado, o cara tem um pouquinho mais de anos de casa, o cara é orgulhoso demais para aprender. É orgulhoso demais para aprender. Eu sei, eu me cobro muito isso, porque quando eu fui ver o cara ensinar o pessoal a solucionar problemas usando Agile, eu te digo que quando eu ouvi e fui convidado até entrar na sala, Torceu o nariz, cara. eu torci o nariz e fui com preconceito e eu sabia que eu tava errado, porque se o cara chegasse lá e ele mostrasse para mim uma coisa que fosse diferente, eu era o primeiro a aprender, Wellington. Só que quando eu cheguei lá e o cara tava fazendo circo e não tinha nada que prestava, eu mandei na lata do cara, destruí ele. Alguém pode, em algum momento, achar que eu fui resistente. Só que eu acho o seguinte, capacidade de aprendizado, mas também honestidade intelectual consigo próprio, puxa vida. Eu acho que para quem não tem experiência, qualquer besteira te enrola. Agora, se você tem e já viveu isso, puxa, só na Dixie Toga, na impressora paranaense, eu toquei 52 projetos Kaizen em um ano, quase, em dois anos. Então, tipo assim, só ali em uma das minhas experiências profissionais, eu vi coisas assim de todo quanto é tipo de sucesso e fracasso acontecendo na minha frente. Isso, mais todo o retrospecto que eu já vivi na carreira, eu acho que eu tenho uma basezinha para falar que Scrum, Agile não serve para solução de problemas, serve para administrar tarefa. Então, né, também cuidado com essa frase aqui também, para essa Vai virar um corte, hein? Isso aqui vai virar um corte, adaptação. hein? Vai virar. Cuidado com essa frase quando ele fala capacidade de adaptação e aprendizado constante, ser uma qualidade, e você confundir capacidade de adaptação com frouxura da tua parte, ser frouxo, né? Você ser flexível demais, você ser uma pessoa que não tem convicção do que você acredita, e cuidado com o aprendizado constante, você não desaprender e aprender coisas que não presta. Eu acho que só esse alerta que tem que erguer a bandeirinha. Tirando isso, foi colocado numa outra área que não é a tua de atuação, foi exposto numa situação nova, é o melhor dos cenários, Wellington. Uhum. É o que a gente Pô, falou na outra conversa, né? se os caras da Votorantim tivessem me dado um ultimato assim, Albino, você vai sair aqui de Curitiba, de planejamento de gestão, e eu vou te colocar no recebimento fiscal. Eu ali que eles iam ver se eu tinha aprendizado, agilidade e aprendizado. É isso aí. Então, eu acho que quando você se coloca numa situação diferente, é aí que é a grande prova. Agora, se você está ouvindo essa frase aí, meu amigo, e está achando que é capacidade de adaptação e aprendizado constante no que você faz todo dia igual há 5, 6 anos, desculpa, acho difícil que aconteça. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Qual que é o próximo? O próximo é mentalidade generalista. Olha só. Esse aqui é diferente, né? Porque o que ele comenta aqui é o seguinte: é sobre saber transitar em diferentes áreas, ter Ótimo, uma visão ampla dos negócios e ótimo, manter a capacidade de entrega. Que ótimo. ele tem tudo a ver com o que a gente falou, né, no que ele comentou no ponto anterior. E porque isso aqui é um ponto que quando a gente fala de mentalidade generalista, eu vou trazer um pouco do que eu pelo menos tenho sofrido. Sofrido não, né? Mas eu tenho passado nos últimos anos. Eu tenho visto muitas pessoas que são especialistas, assim, pessoas que conhecem muito de uma coisa só. Tecnicamente, acho ótimo, né? Porque essa pessoa, se a gente conseguir trazer ela para poder executar só uma tarefa que ela precisa fazer só aquilo e ficar naquilo o tempo inteiro, ela vai voar ali, né? Ela vai tendo os ajustes de comportamento que a gente precisa ali, eventualmente, mas ela vai entregar, tecnicamente ela vai dar boa. Qual que é o problema? Normalmente, quando uma pessoa sabe muito de uma coisa só, quando ela precisa desenvolver uma habilidade nova para poder dar um apoio em alguma Não tem outra espaço. área ali, cara, é muito difícil. Não tem É espaço, né? muito difícil, cara. É muito difícil. E aí fica um parto, cara, de você conseguir desenvolver aquela pessoa ali. E assim, e até pela própria resistência desse perfil. A Daí a gente. atenção que o trade-off tem que ser monitorado. Senão o molho sai mais caro que o peixe. Você, como gestor, identificou que o trade-off está desbalanceado, que não está valendo a pena, troca. É isso.
É isso. Porque eu tenho sentido isso porque tá cada vez mais comum, cara, dentro de alguns mercados, cara, as pessoas literalmente serem multitarefas, mas no sentido de que a linha entre as responsabilidades está cada vez mais tênue, cara. Então, Com certeza. hoje, por exemplo, cara, eu ouvia muito isso, né? Puta, o comercial tem que vender, o financeiro tem que gerar boleto, o financeiro tem que acompanhar pagamento, a logística tem que entregar, a produção tem que produzir. Tá certo? Tá certo. Mas só que se esses caras não tiverem o mínimo de noção do que acontece entre as áreas parceiras, entre as áreas clientes aqui, entre as áreas cliente e fornecedor, se for colocar no SIPOC lá, né, Sim. se você não tiver essa visão ampla e você conseguir navegar entre essas áreas e não conseguir gerar esses relacionamentos ali, cara, você sempre vai cair naquele cara que fala o seguinte: meu papel não é esse. Ou Eu não sou pago para isso. eu acho que o profissional do futuro é box to box. Como É estamos o falando volantão, é o volante box to box, a camisa 8. É isso aí. volante box to box, porque os especialistas estão cada vez menos sendo necessários, a não ser que você tenha uma tecnologia, um serviço, um produto extremamente específico, e mesmo assim você vai ter um ou dois caras desse. E você entende que você não concorda que isso é quase como um cenário de exceção dentro É das exceção, empresas? com Então, certeza. É com certeza exceção. E eu acho que o generalista, ele nada mais é que uma chegada dessa visão aí, né? Uma chegada aí do conceito multitarefa, multi-skill do chão de fábrica chegando no mundo dos negócios. é isso. Porque no passado você tinha o operador que só ajustava a máquina 1 e 2. Você tinha o operador que só conseguia operar a máquina tal. Você tem que começar a treinar o pessoal e essas habilidades têm que ser meio que transversais, matriciais, e o cara tem que ser pau pra toda a obra. E nas empresas é igual. Nas empresas é igual. E eu acho, eu defendo muito isso, aquela escolinha americana de gestão. Se eu pegar o Wellington aqui e colocar ele para ser gestor de uma fábrica de palito de fósforo, daqui 3 anos, tiro ele dessa unidade e vamos mandar para outra empresa do mesmo grupo que faz abate de frango, o Wellington, se ele é Tem um que se bom, adaptar, um bom cara. É. administrador, ele vai se dar bem em qualquer lugar. Ponto final. Agora, você acha que a experiência do cara saber como que faz um palito de fósforo interfere em algum momento para ele ser um bom gestor lá dentro? Isso aí ele aprende, porra. Se o cara tem capacidade, 3 meses que ele tá trabalhando lá, ele já tá sabendo de tudo. É isso, é isso. E aqui, até lembrando um pouco do nosso passado aí, né? Uma das rotinas que a gente tinha era sempre manter a nossa matriz de habilidade redonda, né? Sim. Então, por exemplo, Não só nossa, como de todo o de CSC. todas as áreas, né, Eu cara? acho De que é um todas as grande áreas. diferencial do CSC da Votorantim de todos os outros CSCs do Brasil é matriz de habilidade e OE. É o grande diferencial, Wellington. Porque se você tem medição da performance individual das pessoas e do outro lado você tem a gestão do conhecimento para que as pessoas sejam multi-skill, Wellington, você faz chover, cara, porque daí você tem o exército, né? O box to box no exército. Você tem o guerreiro que manda bem de espada, arco, lança e cavalo. E você Uhum. mede a eficiência do cara e sempre tá fazendo o turnover dos caras que não rendem, o que vai acontecer com o teu exército? É o exército de Esparta. Só ficam os melhores, não é? Mas é E isso daí aí. qual que é o resultado? O resultado é o resultado do CSC da Votorantim ser o melhor em custo-benefício, o maior produtividade. Eu contei esses dias para uma pessoa que lá já faziam anos que a gente evitava a inflação com produtividade. Então você chegava lá, a inflação do ano Entregando para o vaga, né? outro, Entregando vaga é, à quantidade. de um ano para o outro, 10% deu a inflação. Então todos os custos desse escritório do CSC teriam que aumentar 10%. O que a gente fez? Manteve na mesma base o mesmo valor. Na mesma base. Como? Reduzindo 10% dos custos. Como? Com melhoria contínua, com desempenho, Sucesso. com efetividade. E as pessoas não acreditam, Wellington. Assim, tá, brincadeira, mentira isso aí. Eu falei, não foi feito uma vez só. Há Todo ano, anos, cara. É todo ano. há Todo anos. ano, cara. Até eu sair de lá, acredito que continue assim. Eu tinha um histórico lá de 10 anos, assim. É isso E, daí.
Não, e aqui a gente está brincando um pouco com essa questão da matriz de habilidade, mas é porque basicamente você, dentro da tua área, você vai avaliar quais são as entregas que você precisa fazer. Dessas entregas aqui, quais são as habilidades que eu preciso? E Quem aí, sabe fazer? basicamente, eu vou atribuir pontuações para as pessoas que eu tenho no meu time. Então, por exemplo, aqui, eu preciso, das entregas aqui é a revisão dos acordos de nível de serviço, a revisão Isso. do NA, do NS, né? E aí, nesse momento, eu falo, cara, puta, o Wellington, isso aqui ele sabe fazer, o Albino sabe médio, o Paulo sabe médio, o Wagner sabe muito, e E o tem um outro não cara sabe aqui que não nada. sabe nada. Isso. Esse cara que não sabe nada, eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar porque eu preciso manter estável o meu time, né? E nesse ponto, quando você consegue. Claro que é um trabalho de maturidade da gestão aqui que é muito importante, né? Mas de qualquer Sim. forma, você precisa ter isso no teu time, né? E as pessoas fazem pouco. As pessoas fazem muito pouco, assim, elas não se preocupam Nada, com não isso. fazem nada. Vamos falar a verdade, E, não faz e aí nada. depois fala, um cara sai de férias, vira um caos. Vira um caos. O cara sai de férias e ninguém sabe fazer o que o bicho estava E tocando, tem entendeu? empresa que está preocupada em manter os processos perenes, blindados por uma eventual saída de pessoas, escrevendo o processo no papel. Cara, Ou automatizando. Eu te digo que o caminho é o aprendizado das é isso aí. pessoas. É isso, eu concordo 100%, cara. Até porque, pega na tua experiência, eu não sei que você seja uma empresa, trabalha em empresa muito regrada, mas muito regrada. As pessoas tinham o hábito de ler procedimento, de ler POP, IT. Cara, na prática o papel fica lá, cara. Essa é a repositoria, entendeu? Tipo, o cara não consulta aquilo, entendeu? Não. A não ser que. Assim, tem exceções, tá? Ah, não, porque aqui eu trabalho aqui na montadora, eu trabalho no chão de fábrica aqui, eu uso o POP todo dia. Tudo bem, cara, beleza. Mas no Mas deve ser uma escritório, loop, deve ser uma loop. cara, é, no Tem escritório é foto. diferente, é muito diferente, é muito difícil. É. Qual é a última? A última dica. A última dica não, a última qualidade. Comunicação eficaz. Não apenas falar bem, mas também saber ouvir e entender o ambiente ao redor para tomar a melhor decisão possível. Aí ficou Eu fácil, vou, Wellington. mas aqui eu vou além, tá? Quando ele tá falando de saber ouvir, entender o ambiente ao redor, falando de comunicação, na prática, e aqui ele está dizendo tanto o que você deve dizer ou fazer e o que você não deve fazer ou dizer também. Aqui Concordo. tem os dois lados, tá? Então, pode comentar aí, mas é só porque eu não queria Não, deixar, eu só deixar ia passar. falar assim, que tá fácil porque todo mundo sabe que é o grande problema, tá em falta. As pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem informar as coisas. É, Eu já ia falar disso no outro episódio ainda, na sequência. bem, mas isso é verdade. E você veja, Wellington, que eu sinto assim, forte isso que você tá dizendo, saber não falar, saber o que não falar em determinados momentos, mas eu acho que esse saber ouvir, às vezes as pessoas querem levar muito para um lado psicológico da empatia, Uhum. de ouvir e chorar junto e abraçar, não é isso. Acho que saber ouvir é uma escuta ativa de entender o que está sendo, o que está acontecendo, o que está sendo dito. E isso é de volta a marketing. Porque se o cara fala que isso aqui está muito atrasado, vocês estão sempre atrasando e você não está atrasado, cara, o que adianta você querer provar num cronograma que você não está atrasado porque o que você tinha combinado com as áreas era isso, se o dono da empresa está te falando que está atrasado? Significa que na visão dele tinha que ter sido feito mais rápido. Então, esse é um pequeno exemplo de que às vezes as pessoas elas estão tão presas dentro do seu departamento, dentro do que tinha sido combinado, dentro que lufas isso. O que adianta você estar fazendo isso e a empresa está indo pro buraco? Aí daqui a pouco é que nem eu trabalhei na impressora paranaense, todas as áreas batendo meta e a empresa fechou. Cara, esse é o famoso indicador verde melancia, né, cara? É o verde por fora e o vermelho por dentro. Como é que você A pode, cara? impressora Não, todo mundo paranaense bate meta e fecha a é empresa. exato. Por quê? Porque tá todo mundo preocupado com o seu próprio umbigo e eu acho que esse ouvido ativo ali, talvez eu diga que ouvir é mais importante até do que saber falar. Apesar de que Definitivamente. eu Definitivamente. sofro e vejo as empresas sofrerem muito mais com pessoas que não sabem se comunicar. Mas eu acho que o início é uma pessoa que não escuta e não entende o que está sendo pedido, provavelmente vai falar besteira. Então, ele é o requisito. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não está lendo os cenários, se você não sabe o que estão realmente pedindo para ti, você não entende, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer coisa certa. Então, por isso que eu acho
a escuta primordial. Em segundo ponto as pessoas têm dificuldade enorme de organizar fala, comunicação, de fazer boas apresentações. Eu acho que as pessoas precisam estudar. Se tem um curso que, se você hoje que está ouvindo, meu amigo, quiser investir, invista sem medo de ser feliz num curso de storytelling ou de curso de instrutor de treinamentos do SESI e Senai. O Senai tem um curso fantástico sobre instrutor de treinamento. Qualquer cidade do Brasil tem esse curso. Vai, faça. Vai, faça, porque as pessoas não sabem falar, as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas inventam palavras, não tem discurso, não tem história para se contar, é um negócio sem pé, sem cabeça. Tá difícil, Wellington. Tá difícil essa parte de comunicação. Mas é difícil mesmo, e comunicar é uma dádiva, né? Não é para todo mundo mesmo. Só que você precisa treinar, cara. Se você aí a gente já sabe que as coisas são difíceis por natureza, né? Não é fácil você passar uma mensagem clara, objetiva, mesmo você fazendo esse exercício de confirmação, né? Ó, você entendeu mesmo? O que você me entendeu disso aqui? Ainda assim é complexo, porque enquanto a gente está passando uma mensagem, nosso cérebro está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, para você se perder no teu pensamento é muito fácil, né? E aqui eu acho que um ponto para a gente não perder é garantir que, quando ele fala aqui de comunicação como habilidade chave ou diferente aqui para gente desenvolver, basicamente ele tá afirmando que as pessoas não sabem falar, ou que as pessoas não sabem se comunicar como um todo. Então, nesse ponto, o que a gente precisaria fazer de diferente, né? E tem lembrando um pouco aí do filme do Rei Leão, também tem um outro momento que é o seguinte, cara, em boca calada também não entra mosca, entendeu? Então, se você sabe aquela história que você não tem nada de bom para poder falar, não fale nada, cara, às vezes, dependendo do momento, é uma boa. E aqui tá também, quando a gente tá falando no sentido de você avaliar o que tá ao redor. Porque a gente já falou disso em alguns momentos atrás, tem brigas que não vale a pena ser brigado. Tem batalha que você não precisa brigar. Às vezes vale a pena você dar um passo atrás, você aceitar e falar, cara, beleza, eu vou chamar esse cara no canto depois ali, e vou bater um papo com ele à parte, porque a gente já falou um pouco disso também, que às vezes você cria uma situação dentro de um momento ali, cara, que às vezes não precisava e assim, qual vai ser o resultado que você vai ter desse conflito que você vai gerar ali para você se fazer ouvir, entendeu? E isso que você falou agora tem um ponto importante para a gente destacar aqui. Se você chama uma pessoa em particular para falar uma coisa, ela é uma comunicação. Quando você fala a mesma coisa na frente de várias pessoas, e eu não estou falando de feedback na frente dos outros, eu estou falando realmente de uma opinião. Por exemplo, você vai lá e fala uma opinião, ou você corrige a pessoa, ou você se opõe a ela, etc. Quando você faz isso, dependendo do ambiente que você está, aquela sua fala, ela representa outras coisas muito além do que você está falando. É como se fosse uma caixa de eco ali, uma ressonância, uma amplificação. Pode Né? parecer uma afronta, pode parecer um desafio, pode ser um questionamento. Vamos dar um exemplo. Você é gerente de uma área, tem um supervisor que responde para você, aí você está numa reunião de equipe e você fala que a partir de agora cada pessoa do time vai ter que tocar 3 demandas ao mesmo tempo. Aí ele fala assim não dá. Se ele fala para você sozinho, você entende que ele tá falando que, pô, o pessoal não vai atingir, você tenta convencer ele. Se ele fala isso na frente dos liderados, ele tá contestando a tua autoridade, ele tá dizendo ali, assinando embaixo, que se todo mundo da equipe quiser não atender aquilo, ele tá do lado deles. É um monte de coisa, Wellington. E se isso acontece, por exemplo, com outros gestores de outras áreas, ele tem outros significados. Esse cara não é mais comprado com a empresa, ele está desmotivado. Então, a interpretação da comunicação é o que vale. Não adianta você chegar para mim e falar, mas não era o que eu quis dizer. Então. Fodeu-se. Fudeu, já era, já foi. Fodeu-se. Não é o que você acha que você queria dizer, é o que as pessoas entenderam do que você falou. E eu acho que esse é o ponto mais perigoso, cara, porque se tem uma coisa que não tá no teu controle é como as pessoas vão interpretar. Não tem, então, não tá. Por isso que quando
quando a gente comenta que o Modé comenta sobre ler bem o momento, ler bem o cenário, é porque você não tem controle nenhum sobre uma mensagem que às vezes, sei lá, vou falar pro Albino aqui numa reunião. E é um negócio que eu não combinei com ele, mas que surgiu ali no momento. Aí de repente ele fala, porra, mas o cara nem combinou o jogo comigo, tá falando esse troço aqui, cara, e aí outra Tá pessoa querendo me entendeu de queimar? outro jeito. Aí, cara, vira uma loucura por um negócio que quase que foi inocente. Entendeu? Um negócio quase que era inocente, sem intenção nenhuma, virou um problema, cara. É. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a interpretação das pessoas não tá sob o nosso controle. É um teatro de tesouras. Que a qualquer momento uma tesoura corta o outro e daí depois os danos são irreversíveis. Recados finais, Wellington. Porra, baita momento, hein? Adorei isso aqui. O Modé é um cara muito bom mesmo, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Boticário. Ele era CFO? E era CFO. Ele era CFO. E, cara, era muito legal. Muito legal. Cada vez que o cara ia falar, era uma aula, né? E acho que a gente, se a gente lembrar desse termo aqui que ele usou, das características ou e que fazem a diferença, entendam que isso aqui está em falta no mercado. Isso aqui Isso. de fato está em falta. Então lembre-se de que você conseguir se adaptar às situações, né, e você continuar aprendendo e aplicando o que você está aprendendo, mostrando resultado rápido em relação a alguma situação adversa, uma coisa que não está prevista no teu dia a dia, você enxergar mais do todo, ter a famosa visão sistêmica, né, as coisas vão e voltam, né, mas quando a gente fala de ser generalista aqui, é basicamente você enxergar mais do todo e menos só do teu silo. E quando a gente também fala de saber falar, cara, de saber passar a informação, saber comunicar, esses 3 pontos aqui, gente, se não tem nada que vocês absorveram até agora, entendo que isso aqui no mínimo vai fazer você ser um profissional visto de uma forma diferente, desde que você consiga aplicar. E aqui tem um outro ponto, para poder fechar aqui, né, que é uma conclusão desse ponto aqui da comunicação eficaz, que aqui também é sobre vender o seu trabalho. Porque quando uma coisa é a nossa comunicação ali para resolver problema dentro de uma reunião, Sim. ou para você pedir ajuda, né, para você eventualmente se desculpar ou quando acontecer alguma situação que, né, você não esperava. Mas aqui também tem outro lado de como que você vende o teu trabalho. É vendas. Porque tem um ponto aqui que você pode fazer um baita trabalho, cara, mas e se você não aparecer, não adianta, cara. Não adianta. E isso é algo que é visível em todas as empresas, cara. Você Concordo. precisa fazer e aparecer, cara. Se você só fizer e ficar no low profile ali, você é o cara que daqui a um ano, ou a 6 meses, um ano vai estar falando que não é valorizado, que você você entrega muito e não te valorizam, e que não, as Ovo de pessoas não pato. veem seu trabalho. É isso, é ovo de pato e ovo de galinha, cara, entendeu? E aqui, acho que só da minha parte aqui, eu só entendo que aqui a gente precisa entender que essas habilidades é que vão fazer que você seja visto como um profissional diferente, que é o que vai te ajudar a alavancar a sua carreira. Legal. Eu só para explicar do ovo de pata, né, que a pata ela não faz praticamente barulho nenhum Você para bota botar um ovo que é o dobro ou o triplo do tamanho da galinha. Mas a galinha, ela esperneia, bota um ovo muito menor e toda vez que ela bota, as pessoas sabem onde encontrar o ovo e ela, né, não é que ela é recompensada, ela é roubada, né, mas tudo bem. Mas Mas ela é vista, né? ela é vista, daí todo mundo sabe que foi botado o ovo, e às vezes o ovo do pato até é difícil de achar, né? Porque o pato bota, não sei em que lugar lá, ninguém sabe onde ela tá botando. A pata, no caso, né? Não o pato. É, acho que a minha dica final é assim: às vezes a gente fica até um pouco chateado de ler que essas coisas sejam diferenciais, né? Mas é a verdade. Eu não acho que o que ele escreveu aqui tá errado, porque a gente vive no dia a dia. Pode não ser um CEO, aqui o CEO é um gestor que está muito mais conectado com cultura e com pessoas, então ele vive isso aqui intensamente, né? Mas nós também estamos, e esses pontos aqui são muito importantes e fazem muita falta. Então, eu acho que o meu recado final é que você não precisa de muito para você se diferenciar. E eu gostei que o Wellington falou, que é uma coisa que o Flávio Augusto sempre falou, que todo profissional tem que ser um bom vendedor. É vendas, marketing, tá tudo aqui, cara.
tá esfregando, tá sensualmente, pornograficamente exposto na sua cara, se você não quiser ver, né? E então tá fácil a gente conseguir um diferencial. Não tá difícil. Não é do outro mundo, né? Até a gente fica chateado às vezes, é isso aqui que tá faltando mesmo. Mas é o que a gente sente no dia a dia, né? Mas é a verdade, mas é a É o verdade. que a gente sente, né? É o É. que a gente sente. E eu acho que contar histórias, se eu tivesse que escolher entre os três ali, que a pessoa deveria apostar, é saber vender e saber contar uma boa história. Porque isso tá faltando. Eu já peguei muito trabalho na minha mão de ótima qualidade, apresentação mal feita, e aquilo desvalorizava tudo que o cara fez de esforço. Então, e conheço vários profissionais na minha carreira aí que eu conheci que não faziam nada, Wellington, que eram uns zeros à esquerda, mas os caras tinham Espuma. uma lábia boa e os caras sempre cresceram na carreira. Então, acho que não estou querendo dizer para que as pessoas sejam esses mandrake aí, malandropes, mas eu quero que vocês entendam que com a qualidade que vocês têm, usando essas qualidades, é igual o sal na comida. Vocês vão destacar o sabor de vocês, né? Vocês vão conseguir os resultados que vocês tanto almejam. Tá bom?